evangelista Eider Prazeres está aqui participando conosco do programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Eider. Obrigado, pastor Joel. Para mim é uma honra e satisfação de poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, da Bíblia, juntamente com você e no programa Abrindo a Bíblia, num assunto tão especial que é o de hoje. Muito bem. Olha, esperamos também a sua participação. Comente, seja ativo em relação a essas mensagens. Na mensagem anterior, entendemos que o selo de Deus é o sábado. A pergunta de hoje é: o que é o selo da besta? O que você acha? O que é o sinal ou a marca da besta? Nós vamos começar a esclarecer esse assunto abrindo a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, que está escrito: Segui-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Então, irmão Eider, esse texto aí apresenta uma ameaça a quem recebeu o sinal da besta. Se alguém receber o sinal da besta, essa pessoa também vai beber do vinho da ira de Deus, que está no cálice, né, da ira, sem mistura. Não tem nada de misericórdia misturada com essa ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então é importante saber o que é esse sinal da besta, né? Porque se receber o sinal da besta, quem receber vai passar por isso aí. Um outro texto que eu acho assim muito forte sobre esse assunto está no capítulo 16 do Apocalipse e o versículo 2. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Apareceu feridas malignas nos homens, né, que levavam o sinal da besta, Exatamente. Que carregavam, que tinham o sinal da besta. E o interessante é que nesse versículo dá um esclarecimento, uma nuance um pouco diferente no final. Os que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então a besta tem um sinal, tem uma imagem. E quem recebe o sinal e também adora a imagem da besta, vai receber a praga, né? A praga liberada pelo primeiro anjo. O primeiro anjo, tem 7 anjos derramando a taça, né? Que são as últimas pragas. Quando o primeiro anjo despejou a taça ali, da ira de Deus, todos que tinham o sinal da besta e também todos que adoravam a besta receberam essa praga com uma chaga feia e maligna, uma ferida feia, um negócio feio, né? E em Apocalipse 19, 20, nós vemos mais uma advertência severa e terrível. Capítulo 19, verso 20 diz: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses 2 foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, esse texto aí está fazendo menção sobre o momento final, depois do milênio, quando acontecer a destruição final. A besta e a imagem da besta vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Então, por que é importante nós sabermos o que é o sinal da besta? Porque quem recebe o sinal da besta vai receber a ira de Deus que está, né, lá no cálice, sem mistura de misericórdia.
vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, vai receber as pragas, a primeira praga mesmo, aquela de chagas, vai, terrível. Todo que tiver o sinal da besta e adorar a imagem da besta vai receber. E depois do milênio, na destruição final, a besta, a imagem da besta, logicamente todos os que têm o sinal da besta, todos que estão envolvidos com a besta, vão ser lançados no lago, né, de fogo e enxofre. Então, diante disso, a gente entende que é fundamental sabermos o que é a besta para a gente saber o que é o sinal dela. E para não sermos enganados por ela, de acordo com o versículo 20, diz que ela enganou. Exatamente. Muitos. Então, para a gente entender o que é a besta, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Na verdade, irmão Eider, eu não vou assim entrar em muitos detalhes, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, minúcias, porque quem quer saber minúcias sobre o livro do Apocalipse, nós temos um programa intitulado Segredos Revelados. Se você não conhece esse programa, procure no YouTube aí, Segredos Revelados. E neste canal Segredos Revelados nós temos N vídeos revelando segredos, explicando detalhes do livro do Apocalipse e também do livro de Daniel. Mas vamos dar uma pincelada aqui por cima. Apocalipse capítulo 12, dos versos 1 ao 5. Acompanhe aí, lendo na sua Bíblia. Aqui fala de um grande sinal que foi visto no céu. Aqui diz que foi visto uma mulher grávida que estava prestes para dar à luz. É o primeiro detalhe aqui, né? Foi visto uma mulher grávida prestes a dar à luz. Um outro detalhe que nós encontramos nestes versículos é que foi visto também um grande dragão vermelho que se posicionou diante da mulher para que, quando ela desse à luz, aquele dragão queria comer o filho, né, o recém-nascido. E um terceiro detalhe que nós encontramos aqui é que o filho nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, para a gente entender quem é essa mulher e quem é esse dragão vermelho, é só a gente saber quem é que foi arrebatado para Deus e para o trono de Deus. Quem que foi arrebatado para Deus e para o trono de Deus? O seu filho. Né? Está descrito ali que quando Jesus vai partir, né, se despede dos seus discípulos e ele é arrebatado, né, numa nuvem, né, e vai subindo até os discípulos verem subir. E ele subiu e foi para que lugar do céu? No céu, o céu é grande, né? Sim. Ele foi para que lugar do céu? Vamos ler? O irmão pode ler conosco aí, Hebreus 12, versículo 2, por gentileza? Então vamos ver, já identificamos quem é o filho e agora vamos identificar para onde foi. 12:2 diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Onde que ele está? No céu, ao lado do seu Pai, ao lado de Deus. À direita do trono, né? Então, Apocalipse capítulo 12, 1 a 5. Lá diz que tinha uma mulher grávida prestes para dar à luz, um dragão vermelho que queria comer o bebezinho logo que a mulher desse à luz, e depois fala que esse bebezinho nasceu, cresceu, e subiu para Deus e para o seu trono. O texto deixa claro que quem subiu e está ao lado do trono de Deus é Jesus. Agora vem a outra pergunta. Logo que Jesus nasceu, quem procurou destruir Jesus logo que ele nasceu? Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, os versos 1 a 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam:
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém. Agora leia o mesmo capítulo, versículo 16. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então vemos aqui que Herodes, guiado pelo espírito maligno, provocou a morte de inúmeras crianças, inocentes. E nós vamos ver E o objetivo dele, a promover a morte dessas crianças, na verdade, quem era que ele queria destruir? Atingir o ministério de Jesus, a sua vida, o seu nascimento. E quem era Herodes? Quando nós analisamos aqui a história, a gente percebe que Herodes era rei de Roma. Então, este grande dragão vermelho, ali de Apocalipse capítulo 12, é Roma, que atuou na pessoa de Herodes, do seu líder, seu representante oficial, tentando matar Jesus, esse menino que nasceu e depois foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, o menino é Jesus. E este grande dragão vermelho era Roma, que naquela época a Roma não era cristã, Roma se tornou cristã bem lá na frente, era pagã. Mas, politeísta. Exatamente. Então, esse grande dragão vermelho, aqui de Apocalipse 12, era Roma. Sim, pois não, irmão Eider. Nós vamos conseguir ver a descrição, então, da besta que se encontra em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui tem 3 aspectos que eu gostaria de destacar, irmão Eider. Lá no versículo 3 do capítulo 12, quando fala do grande dragão vermelho, nós já vimos que o grande dragão vermelho era Roma. Sim. O versículo 3 diz assim, olha, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Quando fala dessa besta aqui que subiu do mar, aqui diz também que essa besta tinha quantas cabeças? 7 cabeças. Percebe uma semelhança daquele dragão com essa besta? O dragão tinha 7 cabeças e a besta também tinha 7 cabeças. Continuando lá no versículo 3 do capítulo 12. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que o irmão leu aqui sobre a besta também diz que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Dá no versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Semelhanças. O dragão 7 cabeças, a besta 7 cabeças. O dragão tinha 10 chifres, a besta 10 chifres. Na minha versão diz coroas. Coroas, 10 diademas, 10 coroas. E o versículo 2 que o irmão leu diz que esta besta era semelhante ao leopardo, tinha pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão, que dragão? O dragão vermelho do capítulo 12. O dragão deu a esta besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então, quem é a besta? Para podermos saber o que é o sinal da besta. De acordo com o que está escrito na Bíblia, e quando nós lemos a história, nós percebemos que Roma, pagã, deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, não foi para um outro reino universal.
deu para Roma papal. O Papa é que sentou no mesmo trono que sentava os imperadores de Roma, né? Então só mudou a forma de governo. Então esta besta aqui é Roma nessa outra fase, na fase papal. Então a besta apresentada aqui, quando nós ligamos com capítulo 12 e estudamos a história, não tem como ter dúvidas de que esta besta de Apocalipse capítulo 13 está se referindo a Roma papal. Aí agora vem a pergunta: o que é o sinal da besta? Esta é a pergunta, né? O que é o sinal da besta? Bem, nós estudamos, né, se você vê outros vídeos aí desta série, em vídeos anteriores, nós vamos ver claramente, o vídeo anterior a este, por exemplo, deixa muito claro que o sinal de Deus é o sábado. O elo de Deus com o seu povo, né, é evidenciado através da guarda do sábado. O quarto mandamento da lei de Deus. Então, Deus diz na sua lei, no quarto mandamento, guarde o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora, no catecismo da Igreja Romana, qual é o quarto mandamento lá do catecismo? Na verdade, lá é o terceiro mandamento. Guardai, né, dias de domingo e festas. Domingos, né? E festas. Então, Deus, com a sua autoridade de criador do mundo e do universo, ele falou: olha, eu criei o mundo em 6 dias e o 7º eu separei para vocês descansar. E todos que me reconhecem como Deus criador, salvador e mantenedor, vão me adorar, vão separar como um dia santo o 7º dia. Mas a Igreja Romana, no catecismo, fala diferente: guardar domingos e festas. No outro vídeo aí nós explicamos quando foi feita esta mudança. Isso aí foi feito por Constantino, o imperador Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo. Então ele instituiu o domingo, que era o dia dedicado ao Deus Sol, ele encaminhou a adoração do Deus Sol a Jesus como sendo o Sol da justiça. E o Deus Sol era adorado no domingo. Então vamos adorar, em vez de adorar o Deus Sol, vamos adorar Jesus no mesmo dia. Então ele decretou em todo o seu império, né, que deveriam venerar o dia do Sol, né, e adorar a Jesus nesse dia do Sol. Tanto que em inglês, né, a descrição em inglês do domingo é Sunday, né, ou dia do sol, S-U-N-D-A-Y, né, Sunday. E aqui nós vemos alinhado com a palavra de Deus, nesse grande poder e autoridade dado a essa besta, aplicado nos séculos e séculos em que a igreja, né, o Papa, ele tinha uma supremacia superior aos reis. Ele depunha reis, determinava reis e imperadores no mundo. Então, para ela instituir o seu poder, ela também, para afirmar a sua autoridade suprema divina, ela determinou a alteração do dia, né, como capacidade, como demonstração deste poder. Exatamente. Estudamos noutro estudo quem fez tal mudança e quando. Portanto, o domingo como dia santo é muito evidente por inúmeros documentos históricos que é um marco, um sinal da Igreja Romana. Já que Deus, através da Bíblia, apresenta a guarda do sábado como um sinal da lealdade do seu povo a ele, os que guardam o domingo, consciente ou inconscientemente, estão evidenciando sua lealdade à Igreja Romana, que instituiu tal dia como dia santo. Temos aí o que é o sinal da besta, o domingo como um dia de culto, como dia santo. Entre receber o sinal de Deus, que é a guarda do sábado, ou o da besta, que é a guarda do domingo, qual você escolhe? Eu não quero de jeito nenhum receber o sinal da besta. Eu quero ter o sinal de Deus. Não.
De forma alguma, né? Na verdade, a humanidade toda, irmão Eider, querendo ou não, vai ter que estar em um dos dois lados. Vai ter que se posicionar. Se posicionar. Né? O mundo será dividido por esse ponto aqui, olha. Independente da igreja que a pessoa seja. Não estamos falando de igreja aqui. Nós estamos falando de uma posição em relação àquilo que Deus falou, que está na sua palavra. Ou nos posicionamos ao lado de Deus, recebendo o seu sinal, ou automaticamente estaremos recebendo o sinal da besta. E automaticamente os castigos descritos terríveis na palavra de Deus. Eu não quero de jeito nenhum receber o sinal da besta, muito menos os castigos. Irmão Eider, olha, eu gostei muito de ter o irmão conosco aqui nesse... Vários estudos, né? Uma semana, pulava algumas, depois o irmão estava de novo conosco aqui. Foi um prazer, irmão, participar aí, destrinchando, esmiuçando esses assuntos aí sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre o sinal de Deus, o sinal da besta. Foi um prazer ter o irmão participando aqui conosco. Eu que agradeço, pastor Joel, e espero ter a oportunidade de poder participar desse maravilhoso programa Abrindo a Bíblia, né, nas próximas temporadas. Muito bem. Se você gostou desta mensagem, dê um joinha, se inscreva neste canal, compartilhe com seus contatos e clique no sino para receberes o aviso da chegada de outros vídeos. E até lá!